Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, na sua família. Hoje a nossa meditação, muito rápida, não vamos demorar, será sobre um homem que foi separado desde o ventre para uma grande obra. Seu nome é Sansão, está registrado aqui no livro de Juízes, no capítulo de número 16, o versículo 20, que diz assim: Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei deles, como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha percebido, não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Tem tanta coisa para a gente falar, mas uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo é que Sansão estava dormindo. E estava dormindo com quem? Ou aonde? Dormindo no colo de Dalila. E ela diz assim, os filisteus estão voltando. Sabe o que ela estava falando? Sabe aquele problema anterior? Voltou o problema agora. No outro problema, da outra vez que o problema veio, estava preparado. Sansão estava preparado. Ele brincou com ela, ele falou que era trança, se fizesse uma trança, se cortasse a trança, se amarrasse com uma corda e tal. E quando os filisteus vieram, ele se desprendeu, ele tinha força, ele estava bem. O nosso erro é esse. A gente vem o primeiro problema, a gente está bem. Segundo problema, a gente está bem. Você está na igreja, você está buscando, você está orando, o pastor te deu uma oportunidade, o pastor te consagrou. E aí vem o problema de novo. Como veio de novo os filisteus. Porque os filisteus, que representam o mal, sempre vão vir. E diz assim, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. A gente pensa assim, eu resolvi a outra vez, vou resolver agora. Só que ele não notou que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Ele estava sem a proteção de Deus. Por isso que você vê pessoas hoje frias na fé. Eu não estou falando de frequentadores de igreja, eu estou falando de pessoas que não têm mais o Espírito Santo. Até frequenta a igreja, tem até um cargo na igreja, vai para os cultos, prega, canta, mas não notou que o Espírito Santo não está mais. Ele acordou como das outras vezes, ele dormiu como das outras vezes, ele estava como das outras vezes, porém, Deus já não estava mais com ele. Talvez você esteja fazendo a obra, mas Deus não está mais com você. Talvez você esteja na igreja, mas Deus não está mais com você. O Espírito Santo não está mais. E é fácil você notar quando a pessoa não tem o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela só dá problema. Quando a pessoa não tem Espírito Santo, ela reclama de tudo, nada está bom, o culto não está bom, o pastor não está bom. Se você põe alguém para dirigir o culto, não está bom. Se a pessoa está louvando, também nada está bom, porque a pessoa não está na mesma comunhão com o Espírito Santo. E Sansão, ele fala, eu vou lá, eu vou de novo, eu tenho a força, mas não tinha mais. Como é horrível a gente saber que o Espírito Santo não está mais conosco. Você vive uma aparência, você veste uma gravata, você vai lá na igreja, né? Belezinha, mas não tem mais o Espírito Santo. A igreja está bonita por fora, mas você por dentro já perdeu a graça. E os filisteus vieram, e a primeira coisa que fizeram com Sansão foram vazar os olhos dele. Os mesmos olhos que olharam para Dalila. O pecado começou no olhar. Olhou para onde não devia. Olhou e gostou
daquilo que não devia gostar. E o pior, olhou, gostou e experimentou. Experimentou o pecado e gostou do pecado. E agora está ali, virou uma chacota, virou um palhaço nas mãos do filisteu. É assim que a gente vira um palhaço, que a pessoa para e fala assim: mas você era tão fervoroso na igreja, hoje você não está mais? Nossa, mas você não sabia que você faz isso. Antigamente você não fazia. A gente se torna um palhaço. Por quê? Porque Sansão brincou com o pecado. Ei, quer um conselho? Volta ao primeiro amor. Ainda dá tempo. Reconcilie-se. Chama o Espírito Santo para estar perto de você novamente. Volta onde caiu, reconheça. Mas o orgulho não deixa a pessoa reconhecer. Sansão agora está lá envergonhado. Sansão agora está nas mãos dos inimigos. Porque ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Meu irmão, minha irmã, volta hoje. Como é bom ter o Espírito Santo. Quanto tempo você não sente o Espírito Santo? Quanto tempo você não sente esse gozo na alma de poder chegar no culto e chorar na presença do Senhor? Sabe o que está faltando? Lágrimas. Uma oração com lágrimas, um louvor com lágrimas. Mas Sansão agora estava chorando o choro da derrota. Você chega na sua casa, você vê a sua Bíblia ali, você chora o choro da derrota, porque você não consegue ler mais a Bíblia. Você vê alguma igreja aí cheia do Espírito Santo, você fala: que saudade. E você chora o choro da derrota. Volta hoje, ainda dá tempo. Se reconcilie com o Espírito Santo, que é o nosso amigo. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto Sansão estava naquela fase terrível, o cabelo de Sansão voltou a crescer. E voltando o cabelo de Sansão a crescer, ele também volta à comunhão com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha deixado a sua harpa esquecida num canto. Aquela roupa que você ficava tão bonito, tão bonita, quando vinha para a igreja, aquela gravata, aquele vestido que você, irmã, usava, hoje não usa mais. Hoje você esqueceu. O Espírito Santo não está mais. E Sansão não notou que o Espírito Santo não estava mais com ele. E a gente vai caindo, e depois não consegue levantar mais. Mas eu deixo essa palavra para você. Reconheça, volta ao primeiro amor, volta à sua aliança com Deus. Por que Abraão, apesar dele errar, dele pecar, ele foi até o final e foi chamado pai de uma grande nação? Porque ele sempre construía um altar, e altar é lugar de comunhão. Reconstrua o altar do seu coração nessa noite, para que o Espírito Santo volte a fazer morada. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.